Qual a sua proposta para a reforma tributária? Eu pretendo criar um IVA, que está sendo copiado aí por todo mundo, está tudo bem, mas eu tenho documentos, eu escrevi um livro em 1995, propondo com detalhes. Esse IVA é um imposto sobre valor agregado que mata 5 tributos. Mata o ICMS dos estados, mata o IPI da União Federal, mata o ISS das prefeituras, mata a contribuição social sobre o lucro líquido da União e mata uma parte do PIS/COFINS. Isto não pode ser feito do dia para a noite. Por quê? Porque São Paulo perde receita. O que quer dizer isso? Hoje o sistema tributário brasileiro, como é incidente no consumo, como a inteligência da pergunta faz, ela cobra com crédito na origem, ou seja, um cidadão compra uma televisão lá no Ceará e parte do imposto vem para São Paulo porque é aqui que se fabrica a televisão. Com o IVA, você cobra tudo no destino. Portanto, se você cobrar de uma vez só, São Paulo quebra. E não interessa ao Brasil, muito menos a mim, não é que São Paulo quebre, embora o meu ilustre opositor, o doutor Geraldo Alckmin, está defendendo o IVA sem lembrar essa questão, embora tenham ficado contra a vida inteira. Mas eu tenho uma proposta de uma transição de 30 anos, em que a gente vai implantando isso e matando o outro devagarinho, compensando de maneira que São Paulo não perca receita e possa ajudar o Brasil a simplificar o sistema tributário. E cada centavo de IVA que for pago para um cadastro, que pode ser o cadastro do Bolsa Família ou do LOAS, que é o cadastro maior do Bolsa Família, você dá um voucher para a população descontar no banco o tributo que pagou. Deixa eu ver se eu explico para vocês. Hoje o Brasil, para ajudar os mais pobres, faz em alguns estados, como no Ceará, uma isenção para a cesta básica. Então a gente tira os impostos da cesta básica e o pobre compra uma cesta básica e olhe lá, porque o salário está apertando e o desemprego piorou muito. E aí o rico compra 10 cestas básicas, tudo com isenção também. Compreende? Então a forma mais justa para mim é os pobres compram uma cesta básica, pega a nota fiscal, o IVA está destacado nela, está ali o valor do IVA, ele vai no banco ou simplesmente a gente acredita num cartão do Bolsa Família, onde for. Enfim, a forma de operar é muito simples de fazer, com a eletrônica embarcada que nós temos hoje, com a possibilidade de cartões magnéticos, e aí ele recebe de volta aquele tributo que ele pagou, de maneira que para os ricos a gente possa cobrar mais progressivamente. E por falar em progressividade, quando eu fizer isso, eu vou diminuir os impostos sobre os salários e sobre o consumo da população mais pobre, e eu preciso compensar isso. Como? Um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, que só o Brasil e a Estônia não cobram, isso aqui dá para arrecadar 70 bilhões de reais. Um tributo mais progressivo sobre heranças acima de 2 milhões de reais, e o Brasil cobra 4%, quando o mundo cobra 30%, não é, por piso. Eu não preciso nem ir a 30%, mas alguma coisa mais progressiva. E, por fim, eu vou passar o pente fino nas renúncias fiscais. O Brasil dispensa de multinacionais e de outras empresas 354 bilhões de reais por ano. Parte dessas renúncias fiscais foi o governo do partido do Haddad que fez. E não é justo, porque o Brasil precisa... Quais renúncias fiscais o senhor Por tá exemplo, falando? estímulo à venda de automóveis. Faz sentido, numa hora como essa, você fazer renúncia fiscal, a indústria automobilística não dá nenhuma contrapartida em investimento. Mas nenhuma isso é o quê? Isso é contrapartida tipo em emprego. 1,5 bilhão de reais. Não, tem vários. Eu vou passar um pente fino em todas. Algumas coisas a gente tem que preservar porque cumpre objetivos estratégicos. Por exemplo, 30 bilhões desses 354 bilhões é a Zona Franca de Manaus. Ela é intocável para mim. Tem muita gente querendo destruir a Zona Franca de Manaus. Por exemplo, o candidato Bolsonaro, quando você lê o programa do Paulo Guedes, ele destrói a Zona Franca de Manaus e, portanto, destrói 8% do PIB industrial brasileiro. Mas quais renúncias o senhor vai tirar? Não, eu estou passando o pente fino. Todas aquelas que não cumpriram o objetivo estratégico serão eliminadas. A indústria automobilística não é empregadora de mão de Nem obra? um pingo. A indústria automobilística é extremamente robotizada, como todo mundo sabe, e a questão não é essa. A questão é a seguinte, é sacrifício. Se a gente pudesse reduzir imposto, fazer renúncia fiscal para todo mundo, ótimo, mas o Brasil está quebrado. Essa é a questão. O Brasil está quebrado, o povo está sentindo isso nas costas quando precisa da saúde, quando precisa de um exame de mamografia, uma mulher. Não é possível isso. Tem mais de 1 milhão de mulheres. O Brasil perdeu a noção, a nossa elite. Mais de 1 milhão de mulheres têm hoje uma mamografia que indicou um nódulo no seio e estão aí desesperadas para fazer uma punção para saber se é um câncer ou não, e estão demorando 3 anos para ser atendida. O senhor tem falado e vou com ficar frequência? entregando dinheiro para multinacional de automóvel. O Brasil perdeu a vergonha na cara. Mas esse não é um valor expressivo em relação ao total que o Brasil não precisa sabe quanto resolver. custa fazer a mamografia de 1 milhão de mulheres? Perfeito, eu sei disso, mas o senhor vai resolver. O senhor resolve um ponto aqui e resolve outro E aqui, você mamografia. pensa, E você todos pensa os demais que governar problemas. é obra de anjo? E todos os demais problemas. Quais?
E você pensa que governar é obra de anjo? Governar é escolha. A que senhor Isso. você quer servir? E eu quero servir aos pobres do Brasil, Ô, candidato. sem discriminar ninguém.